Segundo aos Coríntios 4, de 7 a 12. Crianças, notem que a gente vai parar aí no meio do assunto, tá? No 13, é o próximo sermão. Mas a gente vai já do 7 até o 12. Se os pais ficarem meio confusos, você explica. Não, o pastor falou que para aqui mesmo. Peço sua atenção para a leitura da palavra de Deus. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós, a vida. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós pedimos, ao lidarmos com uma passagem tão impressionante, pedimos que o Senhor nos ensine com Teu Espírito, que o Teu Espírito abra nossos corações para atendermos às verdades pregadas. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês são boas em adivinhar um presente pela embalagem? Você ganha um presente, alguém te dá um presente, Natal, aniversário, alguma coisa, e você é boa só de olhar na embalagem já saber. É isso. Vocês são boas? Então vamos lá, alguns testes. Eu não trouxe os presentes, tá? Mas eu vou descrever uns presentes aqui, você tenta imaginar e ver se você saberia o que são eles, tá bom? Por exemplo, imagina que daqui a uns poucos dias você recebe um negócio mais ou menos desse tamanho, um papel brilhante que faz barulho quando você encosta. Ele tem um formato de ovo. Aí na ponta tem assim um papel fazendo assim, ó, tipo, balançando assim. O que você acha que é? Ovo de Páscoa, isso mesmo. Vocês são bons nesse jogo, gostei. Gostei. Vamos lá, mais uma então. Crianças, você ganha um pacote redondo, mais ou menos desse tamanho assim, embrulhado, um papel de embrulho de presente bem legal, de loja de brinquedos, se a Toy, alguma coisa assim. Assim, em formato de uma bola. O que vocês acham que pode ser? Bola, vocês são boas nesse jogo mesmo. Mais um presente então. Você ganha um pacote, ele é assim, retangular, pesado e bem durinho. Você faz assim, ele não dobra muito assim, não. O que pode ser? Assim, mais ou menos um formato assim, mais ou menos assim, sabe? Embrulhado. O que pode ser? Um livro. Um livro. Vocês estão espertos. Um livro, isso mesmo. Cara, vocês são muito bons nesse jogo. Agora, imagina então que foi um pacote mais ou menos desse tamanho assim. Ele é retangular, mas ele é mole assim, todo mole. O que pode ser? Roupa, né? Roupa. Ganhei roupa! Ei, gente. Vocês crianças são espertos. Agora, o último para vocês adivinharem. Imagina que você recebe não um pacote, mas a vovó te entrega um envelope. Meio assim, escondido dos pais quase. Meio assim, ó. Pega isso aqui rapidinho. Pega aqui antes que a mamãe... O que pode ter dentro? Cara, vocês são ótimos nesse jogo. Muito bem, muito bem. Gostei de ver. Crianças, vocês se saíram muito bem. E muitas vezes é assim, né? Você recebe alguma coisa e a embalagem já te dá uma dica do que tem dentro. A embalagem aponta se é algo valioso, se é algo menos valioso. Por exemplo, quando as mulheres recebem uma sacolinha pequena, elegante, com alcinhas brilhantes, sanfonadinha do lado, o nome da loja em letras brilhantes numa fonte bonita. Dentro uma caixinha pesadinha de veludo escuro. Parece uma boa notícia, não parece? Você já fica assim, opa, promissor esse negócio. A gente costuma adivinhar o valor pelo conteúdo. Normalmente é um pareamento que faz sentido. Mas claro, você sabe que não é infalível. Às vezes acontecem tragédias. Com uma pessoa que compra uns diamantes negros para você, ou uns caribes, ou esses chocolates, e fala assim, vou dar esses chocolates para a pessoa. Puxa, mas eu não queria só entregar o chocolate. Tem a minha caixinha de iPhone velho aqui, eu vou pôr dentro da caixinha. Aí te entrega. Aí você fica assim, o quê? Aí tem uns caribes dentro, uns diamante negro, outras coisas.
Mas e o contrário? Será que o contrário algumas vezes acontece? Você ganha assim, por exemplo, uma sacola plástica verde do Pão de Açúcar. Fala assim, eu trouxe um negócio para você. Valeu, obrigado. Aí dentro, o que tem? Um anel de diamante, um colar de esmeraldas, alguma coisa. Quem dá isso numa embalagem assim? Um tesouro numa embalagem estranha. Hoje o assunto é esse. Vamos falar sobre o fato de que o maior dos tesouros desse mundo, ele vem numa embalagem que não é muito impressionante, não. Nós somos a embalagem, tá? Antes que você não se decepcionar, eu já falo logo. E veremos que não somente as embalagens onde está esse tesouro são simplinhas, mas se não bastasse isso, elas ficam sendo amassadas e surradas o tempo todo no transporte. E isso é bom. Estranho? Vamos juntar isso tudo. A gente vai ver em 3 partes o seguinte. Nós levamos conosco o tesouro do Evangelho e do poder de Deus. E Deus usa os sofrimentos da nossa vida para mostrar esse tesouro para outras pessoas. Tá bem? Nós levamos conosco o tesouro do Evangelho de Deus, mesmo nós sendo só embalagens simplinhas. Mas em nossas vidas, o sofrimento serve para que esse tesouro seja visto por outros. 3 partes. Primeira delas, todos os que creem têm o tesouro do Evangelho. Olha o verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós terminamos no domingo passado uma longa discussão que levou vários sermões para a gente tratar. Foram diversos domingos discutindo e explorando o que Paulo ensinou aos coríntios sobre a superioridade do novo pacto. Ele falou muito sobre a glória do novo pacto, de Cristo, do Evangelho, do poder do Espírito, e como isso é muito melhor do que o pessoal da antiga aliança tinha. Ele falou sobre o que hoje está se espalhando pelo mundo, e isso é ainda superior e mais impressionante a tudo que circulou na época de Moisés, de Abraão, de Davi, dos que vieram antes. É o maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo. E, irmãos, é um tesouro ter esse Evangelho. Ter o próprio Deus morando em nós, o Espírito Santo de Deus que mora, que habita em nós e nos ilumina, que está nos transformando de glória em glória. Como aprendemos semana passada, se você é um cristão, é porque um dia o próprio Espírito Santo de Deus brilhou e disse, haja luz, dentro de você. Dentro de você, e você veio a crer. Você aprendeu, você viu. Gente, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Talvez você ache que a sua vida não tem nada muito especial acontecendo. Você vê a vida de certas pessoas, seja gente próxima, seja gente que você vê pela internet, você fala, isso é viver. Essas pessoas sim estão vivendo, tem coisa interessante acontecendo na vida delas. Se você conhece a Cristo, o Espírito Santo vive em você e te mostra um tesouro. E Paulo começa a entrar nesse outro assunto, também vamos levar alguns sermões para tratar com isso, assuntos correlatos, claro, mas é outra ênfase. Ele vai falar sobre o fato de que se nós temos a Cristo, nós temos algo que é incomparável a tudo que essa vida oferece. Se na outra sessão ele falou sobre o passado, agora ele fala do presente. Ele fala, nada que acontece ou que possa vir a acontecer na sua vida muda o fato de que você tem um tesouro incomparável. Nem os sofrimentos, nem a morte, nada se compara ao fato de que você tem um tesouro. E claro, ele começa dizendo que esse tesouro está em vasos de barro. Pensa num vaso bem simplinho mesmo. Aquele vaso mais baratinho que você compra para pôr as suas plantinhas. Aquele que se quebrar você fala, compra o outro. Não é aquele vaso caríssimo que você trouxe ou trouxeram para você de uma viagem internacional. Não, o vaso mais simplinho de todos. De quem que ele está falando? Dele mesmo. E de mim e de você. Perceba, por favor, a Bíblia não está dizendo que somos seres sem valor. Não é isso. A Bíblia insiste que todos nós, pelo simples fato de sermos imagem e semelhança de Deus, temos em nós uma dignidade e um valor enormes e superiores a qualquer outro ser. Mas é uma questão de proporcionalidade, e essa questão de proporcionalidade vai voltar em outros sermões. Nós somos vasos de barro, temos algum valor, mas o que a gente leva dentro? Queridos, isso sim é um tesouro. Lembra, a Bíblia insiste que nós fomos formados do pó da terra, do barro nós fomos feitos. Nós somos esses vasos. E nós levamos, dentro de nós, levamos conosco
algo de valor incalculável. Na carta anterior, Paulo havia dito para aquela mesma turma de Coríntios: reparem no chamado de vocês. Não foram chamados muitos de nobre nascimento, muitos poderosos, muitos impressionantes aos olhos humanos. Somos só isso mesmo, vazinhos, sem muito valor. Isso precisa ficar claro para você. Por mais impressionantes que nós sejamos em comparação uns aos outros, o impressionante mesmo é o Evangelho que está com a gente. E todos nós temos isso. Todos os cristãos têm esse tesouro. Não existe alguns cristãos que têm e outros que não têm. Não existem alguns que têm muito e outros que têm pouco. Todos nós carregamos o mesmo tesouro, a mesma glória. A gente gosta, claro, de combinar a embalagem com o conteúdo. Se você compra uma joia, um brinco, um colar, um anel, você quer que ele vá numa embalagem bonitinha. E tem até aquelas pessoas que nunca jogam fora uma embalagem, né? Tem pessoas que têm essas coisas. Mas no nosso caso não tem muita combinação, é engraçado. Nós não somos tão impressionantes assim em comparação com o tesouro inestimável que nós trazemos. Achei interessante que vários comentaristas, ao tratar desse assunto, se lembraram da mesma história. Porque é uma história impressionante. A história dos manuscritos do Mar Morto. Você já ouviu falar nisso? Manuscritos guardados por mais de 2000 anos em vasos de barro preservados. Foi assim. Em 1947, um beduíno procurava uma cabra perdida, não é só ovelha que se perde, cabra se perde também. Numa região montanhosa a leste de Jerusalém, chamada Qumran, uma região de cavernas montanhosas e tal. Ele acha uma caverna escura. Ele fica pensando, será que a cabra está aí dentro? Então não vai entrar na caverna escura, né? Assim, do nada. O que ele fez? Teve uma ideia clássica de criança. Eu acho sensacional essa ideia. Ele pega uma pedra e joga lá dentro para ver o que acontece. Se tivesse um leão, ouvia um rugido e se mandava. O que ele ouviu? Um barulho de vaso quebrando. Opa, tem vaso aí dentro, tem alguma cerâmica aí dentro. Será que tem um tesouro? Né? A gente já pensa em tesouro perdido, coisa e tal. E tinha tesouro. Uma das mais impressionantes descobertas arqueológicas de todos os tempos. Ele encontrou muitos vasos contendo manuscritos antiquíssimos, pergaminhos e alguns papiros também, contendo trechos dos salmos, trechos dos profetas, centenas de trechos, alguns completos, outros fragmentos. E isso foi muito importante para a arqueologia bíblica, porque os manuscritos mais antigos que nós tínhamos antes disso eram do século 9, 10, depois de Cristo. E a gente está falando de ano 200 antes de Cristo. Ou seja, 1000 anos, mais ou menos, mais antigos do que aquilo que a gente tinha. E tudo que a gente examina, a gente vê, ainda está sendo examinado isso, tem enorme similaridade, bate perfeitamente com aquilo que veio depois. Então, isso foi um valor enorme para os arqueólogos, para os manuscritologistas, aqueles que estudam os manuscritos. E o barato é isso. Vasos de barro com tesouro incalculável dentro. Como nós. Eu quero que você tenha essa noção clara, irmão. Todos nós levamos conosco um tesouro maravilhoso. As boas novas de Jesus Cristo. Pode ser que você passe seus anos aqui na terra sem ter os grandes tesouros que impressionam os corações dos homens. Talvez você não tenha equipamentos eletrônicos bonitinhos, os melhores. Talvez a sua conta no banco nunca seja lá muito entesourada. Talvez você não tenha joias bonitas que você gostaria de ter. Talvez você não tenha ovos de chocolate gourmet de comer de colher, porque eles são bem carinhos. Mas você tem o maior dos tesouros que tem nesse planeta. Um que é tão caro que simplesmente ninguém consegue comprar. Nenhum bilionário da Forbes, nenhum oligarca magnata, ninguém, nem parcelando. Mas ele é dado por Deus. Ele é oferecido de graça no Evangelho. Isso te anima? Isso te alegra? Porque, sabe, às vezes a gente anda pela vida olhando os tesouros que as pessoas têm, e a gente deixa que isso venha a abater no nosso coração de uma forma tão ruim. Você fala assim, puxa vida, eu seria feliz se eu tivesse aquilo. E Paulo está dizendo, vaso de barro, olha o tesouro que você tem. Você tem o Evangelho, você tem o poder de Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus dando luz para a sua vida. Você tem o perdão dos seus pecados, você tem vida e vida em abundância. Esse é o nosso primeiro ponto. O poder do Evangelho está em nós.
O Espírito que cria vida está em nós. Uma pergunta muitas vezes surge quando a gente fala dessas coisas, e a pergunta é: se a gente tem isso mesmo, pastor, por que a gente rala tanto? Por que a vida anda tão difícil? E esse é o nosso segundo ponto. Vamos falar desse sofrimento e como essas coisas se encaixam. Ponto 2. Todos nós passamos por sofrimento, mas com limites colocados por Deus. Olha o que ele fala no verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não abatidos, não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ao falar de tantas coisas assim, poder de Deus, glória, glória em glória, essas imagens são impressionantes. E naturalmente alguns pensariam e tentariam ver a vida e falar: cara, acho que eu não tenho esse tesouro não, porque a minha vida está tão sofridinha. Ou pior, adversários do Evangelho talvez olhassem para a gente e falassem assim: vocês falam desse tesouro aí, mas eu vejo tanto que vocês estão sofrendo. Que tesouro o quê, cara? Que vida péssima vocês têm, vocês só apanham na vida. Deus não ama vocês coisa nenhuma, não. Acho que esse Pai Celestial que vocês falam aí, ele não existe, não. Afinal, todo mundo conhecia a história do próprio Paulo. Mais à frente na carta, ele mesmo vai elencar os sofrimentos pelos quais passou. Mas não somente o próprio Paulo, quantos mártires da história da igreja, não? Hoje nós lemos em Atos 7 a história de Estevão, um homem que creu, que foi apedrejado, que foi interrogado cruelmente. Aqueles homens de Jerusalém o odiavam e odiavam Jesus Cristo. E ele bem falou: vocês têm um baita histórico de pararem de ouvir o Espírito Santo, vocês têm um baita histórico de matar profeta. São vocês esses. O que fizeram? Mataram-no também. Não somente Estevão, mas olha a história da igreja, quantas e quantas ocasiões. O pessoal que está na turma de história da Reforma certamente vai passar por algumas dessas. Mas em todos os momentos, na história da igreja antiga, na história contemporânea, não faltam ocasiões de cristãos passando por muitas dificuldades. Por vezes, talvez você se pergunte: será que é para ser assim mesmo? A vida anda tão difícil. Talvez isso explique porque tantos cristãos acabam ficando confusos, indo atrás do tal do Evangelho da prosperidade, que ensina que se nós somos cristãos, nós podemos ter certeza de que teremos uma vida tranquilinha, cheia de tesouros deste mundo. Mas Paulo explica que não. Neste que é um dos trechos mais memoráveis da Escritura, ele usa 4 pares de expressões que ensinam a mesma verdade: que vasos de barro sofrem sim, mas com limites e sem perder o tesouro. Já aconteceu de chegar uma encomenda para você e o pacote vem meio detonadão? Até os da Amazon acontece isso às vezes. Ele chega meio detonado, assim, você vai abrindo e fala: cara, isso aqui não deve estar bom estado, não. O livro deve estar todo machucado, sei lá, o que tem aqui dentro. E aí você abre e fala: era só o pacote mesmo que estava meio amassado, o conteúdo está em ótimo estado. Ou então quando você viaja e vai trazer umas lembrancinhas para o povo, e às vezes você chega e a embalagem está toda amassadinha, né? Você vai entregar o presentinho e você fala assim: então, não repare na embalagem não, tá? Repare na embalagem não, mas o presente está bom. Embalagem toda moidinha. É o que Paulo está dizendo: a embalagem vai ficar toda moidinha mesmo. Nós, os vasos de barro, vamos apanhar dali de cá, vai ter rachadura, vai faltar uns pedacinhos e coisas assim. E ele usa esses pares, ele diz: nós somos atribulados, mas não angustiados. Passamos por muitos dias difíceis na vida. Isso ocorre de muitas formas, não? Eu espero que você saiba que essas tribulações, essas dificuldades que você passa, não são coisas alheias aos olhos de Deus. Mas a gente não chega nesse ponto de angustiado. Peraí, como não, pastor? Eu vivo angustiado. Que história é essa? Paulo não sabe o que está falando, não. É claro, muitas vezes diz respeito a como a gente usa as palavras na época da tradução ou como a gente as utiliza hoje em dia. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: você pode esperar na vida que você vai passar por aflições, tenha certeza disso. Físicas, financeiras, mentais, aperto, perseguição, vai acontecer. Mas nada disso indica desfavor, desamor
esquecimento da parte de Deus para conosco. Sofrimentos físicos, sofrimentos mentais, sofrimentos de várias, relacionais, financeiros, nós vamos passar por eles. Mas nunca vai chegar a um ponto de não retorno. Nunca vai chegar a um ponto em que acabou para a gente, não há esperança, estamos abandonados ou nada assim. Nunca vai chegar a um ponto em que isso vai destruir a sua fé, a sua mente, o seu amor, a sua esperança. Nós somos atribulados, mas com esperança sempre. Você já viu isso? Você já viu gente passar por tribulações que você fala, eu não sei como eu aguentaria? E a pessoa provavelmente diria para você antes também, eu não sei como eu aguentaria. Mas passou. O vaso fica meio danificado, a embalagem fica meio surradinha, mas passou. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Tem coisas na vida que nos deixam perplexos, não? Elas geralmente acontecem nas terças de tarde, eu não sei qual é a relação disso, mas terça-feira à tarde é um perigo. Eu sempre fico meio tenso terça à tarde, assim, o que vem? Porque vem do nada, nunca é nas horas que você espera, né? Talvez por isso pare de vir, se agora que eu falei que vem, né? Na terça à tarde você ficar esperando. Seja como for, coisas acontecem que você fala, eu não acredito que isso está acontecendo. Não é possível que isso está acontecendo. Como assim? Mas a gente não fica desanimado. De novo, é uma questão de tradução do uso da palavra, porque você vai me dizer, pastor, eu vivo desanimado. Desanimado é meu modo padrão. Meu modo padrão é desanimado. Deixa eu dar uma outra tradução que talvez faça mais sentido, então. Perplexos, mas não hiperperplexos. As duas palavras que Paulo usa é realmente uma intensificação da primeira à segunda. Perplexos, mas não hiperperplexos, se existisse tal coisa. É mais próximo do que Paulo fala. Deus coloca um limite até na perplexidade do que você vai encarar na vida. Deus vai permitir, sim, que você tenha dias de imensa confusão, às vezes não só dias, semanas, meses ou até anos. Mas há um limite. A embalagem, o vaso vai passar por dificuldades, mas o Senhor não vai permitir que essa embalagem se corrompa. Não vai. Somos perseguidos, mais um par, porém não desamparados. Perseguição é parte da vida cristã. Paulo sabia disso, Estevão sofreu isso. Nosso Senhor Jesus conheceu isso melhor do que ninguém, não? O Senhor conheceu perseguição. Jesus andava primeiro pela Galiléia, depois pela Judéia, onde ele ia, fazendo o bem, curando pessoas, alimentando pessoas, explicando situações, tratando corações, fazendo milagres, falando a verdade, somente a verdade. Mas aonde ele ia, o que ele encontrava? Perseguição. Gente que estava atrás dele para pegá-lo, gente que tentava fazê-lo tropeçar, gente que queria amarrá-lo de alguma forma, gente que queria calá-lo. Aonde o Senhor Jesus ia, ele encontrava perseguição. E talvez você conheça algo disso também. Eu acho que todos, em alguma medida, conhecem ou conhecerão. Talvez seja na sua escola, em que as pessoas perguntam, lá no ensino médio, lá na faculdade, as pessoas perguntam para você, por que você não vai com a gente fazer tal coisa? Essa é crente, né? Talvez você sinta em casa isso. Domingo de manhã, quando você está se arrumando para ir ao culto, e tem um olhar desdenhoso que fala para você com os olhos só, e fala assim, eita, que perda de tempo. Que perda de tempo. Talvez quando você está lá na boa, tranquilinho, ouvindo as suas músicas do Elvio, da Dort, lá bem tranquilo em casa, e alguém fala, não tem outra coisa para ouvir, não? Essas músicas de crente aí? Talvez, quando alguém começa um assunto sobre religião ou evangélicos no local de trabalho, você já fica nervoso e vai pegar um café, porque você não quer ouvir o que vão dizer, porque você sabe o que vem. E talvez você pense, poxa, a vida não devia ser assim, mas o Senhor Jesus alertou que seria. E Paulo disse, nós vamos ser perseguidos. E é importante que o alerta tenha acontecido, porque quando acontecer na sua vida, entenda que não é algo excepcional que só acontece contigo. É parte de ser um vaso que leva tesouro. É parte de ser a embalagem. Nós vamos apanhar daqui e dali. Mas o ponto de Paulo é, você não vai passar por isso sozinho. Nenhuma perseguição que você passa ou passará, vai ser sozinho, você nunca vai estar desamparado. O amor de Cristo, do Espírito Santo estarão te amparando, te protegendo. Serão um plástico bolha ao seu redor. Ah, mas olha Estevão, né, pastor? Chegou no ponto do martírio, né?
E aí, cadê? Quem que estava amparando Estevão? Você não viu? Você não viu Estevão olhando, erguendo o rosto e vendo os céus abertos? E o que ele viu? Ele viu o trono, ele viu o Filho do Homem de pé do lado do trono, à destra do Pai. Como quem olha e diz, eu estou vendo. Em posição de poder, soberania e futuro julgamento, o Senhor olha o que estão fazendo com o Estevão dele. O Senhor viu. Não é uma visão impassível, não é alguém de mãos atadas, eu queria fazer alguma coisa, eu não tenho o que fazer. É alguém que está dizendo, o acerto vem. O acerto vem. Nós somos abatidos, mas não somos destruídos. O termo utilizado aqui para abatidos vem do mundo das lutas. Alguns de vocês são desse mundo, né? Sabe que tem nas lutas o boxeador, por exemplo. O boxeador muitas vezes é derrubado com um jab, com um uppercut, com um gancho ou alguma coisa, ou outros tipos de lutas. Muitas vezes nós vamos ao chão. Quem nunca passou por algo que fez sentir como se você tivesse sido nocauteado? Amigo, a vida me jogou no chão nessa. Tomei uma rasteira, tomei um ipom, tomei não sei o quê. Você provavelmente já sentiu algo assim. Você foi abatido. Você foi jogado ao chão. Mas entenda o que Paulo está dizendo. Que se você é de Cristo, se você tem o Espírito de Cristo, se você tem a palavra de Deus, se você tem o povo do Senhor, você vai levantar. Por mais que você seja jogado ao chão, você tem tudo o que precisa para que você se reerga, ainda que leve um tempo. E nós já vimos isso também, nós já vimos pessoas que foram lançadas ao chão de forma tão brutal que a gente pensa assim, esse cara não se recupera nunca. E um tempo depois você vê que sim, está lá meio amassada a embalagem, mas está andando com o Senhor. Perceba, irmãos, percebam, passaremos por dificuldades, mas nenhuma delas vai ser maior do que conseguiremos aguentar, porque Cristo estará conosco. O tesouro segue, por mais estragadinha que a embalagem vá ficando. Como que não vamos ser destruídos? Olha Estevão, ele não foi destruído, não? Tanta pedrada que o seu corpo faleceu? Seus ossos se quebraram, certamente desfigurado. Não precisamos entrar na descrição gráfica, mas não foi destruído, não? Você está pensando pequeno. O apóstolo Paulo já falou, e vamos voltar a esse assunto, que um dia Estevão vai ter o seu corpo reconstruído, revestido de incorruptibilidade, e viverá para sempre. Mesmo o martírio não é uma destruição. Mesmo os nossos irmãos que foram colocados em fogueiras ou lançados às feras, e seus corpos foram queimados ou dilacerados, eles serão refeitos, porque somos abatidos, mas não somos para sempre destruídos. Viveremos com Cristo para sempre, o Messias ressurreto. E por que Deus permite isso, hein? Olha, sem querer entrar nos oráculos do Senhor, mas uma pista, uma razão nos é dada aqui. É o que Paulo traz de 10 a 12, vamos reler. E é o nosso terceiro ponto. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. No verso 10 ele falou para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Veja que interessante o que Paulo está explicando. Nós não deveríamos esperar nada diferente porque somos seguidores de Jesus. E a sua história foi assim. Embora justo, sofreu injustiça. Embora bom, sofreu na mão dos maus. Embora verdadeiro, era sempre difamado. Embora amoroso, era sempre odiado. Mas ele venceu até a morte. E nós estamos com ele. E se nós somos dele, nós vamos levar o morrer de Cristo conosco também. Nós somos seguidores de um Messias assassinado. É isso que nós somos. Nós usamos como símbolo um instrumento de tortura e execução. Nós levamos o morrer conosco o tempo todo. Nós somos um povo que morreu com Cristo. Se você é um discípulo de Jesus, você já morreu com Ele. Você está morrendo para si mesmo na santificação. E um dia você morrerá para nunca mais morrer. Nós levamos a morte. Morte é com a gente mesmo, tá? Nós somos um povo especialista nisso.
E Paulo entende muito bem que o resultado de termos passado por tantas aflições, no caso dele em especial, foi positivo para muita gente. Paulo escreve para os de Corinto e certamente pensa nas pessoas. Paulo escreve para os de Tessalônica, para os de Éfeso, para os de Bereia, Atenas, Troade, todo e qualquer lugar onde ele já passou. E o que ele sabe? Ele sabia muito bem que havia centenas, milhares de pessoas espalhadas pelo mundo antigo que levavam consigo um tesouro por ele ter apanhado. Que os sofrimentos dele em perseguições, em naufrágios, em sofrimentos, é o que fez com que essa palavra da salvação, a boa notícia do Evangelho, se espalhasse por toda aquela região. Porque ele estava pregando num canto, ele era perseguido, tinha que sair de madrugada, sair escondido, descer por cestinho, corre para Atenas, foge de Atenas, corre para lá, corre para cá. E nisso ele ia levando consigo o tesouro. Ele ia levando consigo tudo. Quanto mais ele sofria, quanto mais ele era levado para lá e para cá, quanto mais essa embalagem era chacoalhada no transporte, mais vislumbres as pessoas tinham do que tem lá dentro, o tesouro. E muitos pegavam o tesouro para si. E o impressionante desse tesouro, chamado Evangelho, é que quando outra pessoa pega para si, ele não é diminuído, ele não é subtraído ou dividido, ele é multiplicado. Ele é inesgotável. E isso é lindo, gente. E pode ser que o Senhor queira sim usar o nosso sofrimento, o nosso morrer com Cristo, para isso. Porque se nós levamos a morte, nós levamos a vida, nós levamos tudo, como foi com Estevão. Eles achavam que a igreja cristã ia morrer com Estevão. Atos 7, na cabeça dos inimigos da cruz, seria o final da história dessa turminha aí. O que Atos 7 faz? O que o martírio de Estevão causa? Fortalecimento da fé. A velha ideia de que o sangue dos mártires é um incentivo, é um adubo, é fermento. As pessoas veem a morte dos mártires e não pensam assim, eu não quero nada com o Evangelho, está doido? As pessoas veem os mártires e olham assim, esse cara está disposto a morrer por esse negócio de Evangelho? Esse cara está disposto a perder tudo por Jesus? Deixa eu ver esse negócio aí dentro. Deixa eu olhar esse tesouro aí, porque talvez eu também quero esse tesouro. Se é tão valioso assim, a ponto do cara julgar que vale a pena morrer por isso, talvez eu precise fazer alguma coisa a respeito. E em todos os séculos vem sendo assim. Mate-nos e você vai ver que a gente se multiplica. Persiga a igreja e você vai ver o nosso fortalecimento. Vem sendo assim desde sempre, vai continuar assim até a volta de Cristo. O sofrimento dos de Cristo leva outros a viverem. Muitas vezes é pela zombaria, pelas humilhações e perseguição que pessoas tomam conhecimento da notícia, ficam sabendo que há um tesouro. Talvez a perseguição que você sofre lá no lugar de trabalho é o que faz com que algum colega de trabalho que nunca entraria numa igreja, que nunca ouviria sobre Cristo, fique curioso por ver como você lida com aquilo e fala, e venha te perguntar. Ou venha querer saber, ou no momento que ele passar por uma dificuldade e ele perceber como ele lida diferente do que você lidou, ele vai falar, escuta, eu vi o luto que você passou. Como que você aguentou, hein? Porque eu tô indo por esse caminho e não estou aguentando, não. E você vai falar do tesouro para ele. Muitas vezes é assim que as pessoas têm vislumbres do tesouro, quando os vasos estão tão lascados que dá para ver lá dentro. E o que tem lá dentro brilha. Essas perseguições virão. Por que Estevão, prestes a ser apedrejado, não renega a Cristo? Por que Paulo, tão sofrido, não vai fazer outra coisa? Paulo, com a capacidade que ele tinha, não somente de fazedor de tenda, mas sua capacidade intelectual enorme, podia ter arrumado outro emprego, eu vou fazer outra coisa. Vocês de Corinto que se virem. Mas não, escreve carta atrás de carta, e manda um e manda outro, e vai para lá e volta e tudo mais. Por que tantos mártires preferem mortes horríveis a negar Jesus Cristo? Por que os crentes sofrem doença, falência, tristeza, luto e continuam cantando? Vocês não param de cantar. Vocês estão lá no hospital, ralados, sofrendo, cantando. Vocês estão lá no enterro, sofrido, cantando. Por que vocês não param de cantar, não? Tudo isso é Deus mostrando a sua força na nossa fraqueza. Tudo isso é o Senhor mostrando que o vaso de barro tem um tesouro mesmo. E que fica mais fácil de ver o tesouro quando o vaso está sofridinho.
A nossa mensagem é essa, é uma de morte e vida. Nós levamos no nosso corpo o morrer de Cristo para que a sua vida se manifeste também no nosso corpo. Justamente nas demonstrações nesses dias, é que nós vemos que o nosso sofrimento não rouba a nossa vida. Somos perplexos, mas não hiperperplexos. Somos abatidos, sim, mas não somos destruídos. A morte iminente era uma realidade para Paulo. A gente volta a isso na semana que vem. Mas perceba, Paulo está dizendo que passar por dias difíceis não é uma exceção ao plano de Deus para a sua vida. É o plano. Para quê? Para que você e outros percebam o tesouro. Para que você e outros percebam. Para que pela embalagem danificada dê para ver lá dentro um vislumbre de uma joia e de um tesouro. A imitação de Cristo é uma vida difícil e a gente pode se alegrar mesmo nela. Entenda, irmão, ninguém vai tirar o tesouro de você. Ainda que você fique todo ralado, todo prejudicado, o tesouro não se perde, porque nenhum de nós vai sofrer além da medida planejada por Deus, nenhum de nós vai sofrer a ponto de que o tesouro se perca, e ainda por cima vai ser benéfico a outros. Olhando assim, dá para mudar a perspectiva quanto ao sofrimento, não dá não? Pensar que são oportunidades para que Cristo seja visto em nós. Será muito importante para a sua vida se a próxima vez que você ficar perplexo numa terça de tarde, você pensar, isso aqui é plano do Senhor, para que o tesouro brilhe e seja visto. Estou levando o morrer de Cristo para que a vida dele seja vista em mim. Em vez de evitarmos o sofrimento a todo custo, reconhecermos que é parte do plano para exaltar Jesus e nos fazer amá-lo mais. Às vezes acontece, a gente está amando tanto essa vida aqui, que a gente para de prestar atenção no tesouro. E o Senhor permite que essas coisas aconteçam para isso também. O resultado é o que diz no verso 12. Em nós opera a morte, e em vós a vida. Paul Simon e Art Garfunkel, já ouviu falar deles? Baita artistas, cantores, compositores. Tem várias músicas lindas. Uma das minhas favoritas é O Boxeador. Conhece essa? Procura depois, The Boxer, O Boxeador. E várias dessas canções contam histórias. No caso, conta a história, um homem cantando em primeira pessoa, sobre como foi a sua vida. O fato de que ele foi para a cidade grande, em busca de fazer a vida, né, o sonho dourado da vida, levando apenas no bolso alguns trocados e sonhos. Promessas que ele acreditou e foi. Mas lá na cidade a coisa não anda bem. Ele procura emprego, ele procura um emprego mais simples que seja, o salário mínimo mesmo, e nada. Até que ele descobre que sempre haverá pessoas dispostas a pagar para ver homens se esmurrando. Sempre vai ter. E ele começa a se envolver então nesse mundo das lutas, certo? Não estão falando das lutas mais glamurosas, não, essas lutas de meio clandestinas mesmo, que acontecem por aí. E ele vai vivendo assim ele vai ganhando a vida, e ele vai refletindo sobre o que ele vai se tornando, e o verso para mim mais dolorido é quando ele diz sobre si mesmo, ele fala assim, no canto está o boxeador, um lutador treinado, e ele leva consigo o lembrete de cada luva que o jogou ao chão, e que o fez clamar em ira e vergonha, eu vou parar, eu vou embora. Mas o lutador permanece. Nós somos assim, e Paulo era assim. Paulo levava no corpo e na alma muitas marcas de lutas. Ele foi lançado ao chão muitas vezes. Muitas vezes perplexo, ele presenciou a ira desse mundo. Certamente teve seus momentos de olhar e dizer, já deu. Momentos de ira e vergonha em que a gente fala, eu vou embora, chega, eu vou parar, para mim já deu de sofrimento. Pede para sair. Ele leva em si a lembrança de todas as luvas que o deitaram no chão. Todas as luvas que o derrubaram. E você também tem suas luvas que te derrubaram, não tem? Mas o que faz com que o apóstolo permaneça, apesar de em ira e vergonha ele querer ir embora? A mesma coisa que deve fazer você permanecer, a mesma, o tesouro. O lutador continua, apesar das surras. Por quê?
porque nós estamos levando conosco, vasos de barro que somos, nas trincas e fissuras, nos pedacinhos quebrados de tudo que passamos, um tesouro que não se perde. E a sua missão é brilhar esse tesouro, no teu morrer, manifestar a vida de Cristo para os outros nesse mundo. Permaneça, lutador. Permaneça. Eu sei que você já apanhou muito e vai ter mais, tá? Vai ter mais. Eu sei que você leva as lembranças das luvas todas que te acertaram e te jogaram ao chão, mas eu espero que você veja que o Senhor te pegou lá no cantinho e te levantou. E Ele, com as suas próprias cicatrizes, mostra para você: vamos, leve com o meu morrer, e muitos viverão. O tesouro é teu. Você tem o Evangelho. A vida é difícil, mas nada que vier roubará Jesus de você. O tesouro é teu para sempre. Aleluia. Louvado seja, Senhor, pelo tesouro que temos. Somos vasos de barro e tantas vezes nós nos sentimos assim, atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. Tem dias que são só noite, Senhor. O Senhor sabe. Pedimos, Senhor, que nos lembre, nos ajude a lembrar do que o apóstolo nos ensinou aqui. De que estamos levando sim o morrer de Cristo, mas que isso tem um resultado muito positivo para nós mesmos, para quem está ao redor. A vida de Cristo é manifesta. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque embora perplexos, nunca além da conta, embora abatidos, não destruídos, ainda que morramos por ti, o Senhor nos dará um corpo para sempre. Aleluia. Em Cristo. Amém.